Queridos, alegria poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Sofonias, capítulo 3. Sofonias, tem na Bíblia, tá? Tá aí. Fica depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Ajudou? Profeta Sofonias, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 ao verso de número 20. É a parte final desta profecia, ou deste livro profético. Eu farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem, quando diz assim as Sagradas Escrituras. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Deus bendito, a tua palavra está aqui. Ela foi lida e nós pedimos ao Senhor que ilumine os nossos corações, para que ela seja também praticada em nós e por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Deus que se alegra com o seu povo. Esse é o tema do nosso sermão. O Deus que se alegra com seu povo. Queridos, quando nós olhamos ao nosso redor, quando olhamos para as coisas que estão acontecendo, a gente fica, de uma certa forma, horrorizado. Alguns até com muito medo, por conta da decadência e da corrupção, seja aqui no Brasil, seja mundo afora. A violência não para de crescer. Os ativistas seguem firmes em impor as suas regras, as suas condições, e coloca como se nós é que fôssemos os que estão impondo ou oprimindo os outros. A corrupção na política, que a gente vê por aí e que traz um sentimento de vergonha e medo. Também a corrupção espiritual, onde há escândalos no meio religioso. Igrejas abrindo mão do verdadeiro evangelho para lotar templos, enchendo templos de pessoas vazias. A verdade é essa. A gente vê isso nos nossos dias, não vê? Mas é a mesma coisa que estava acontecendo também no tempo do profeta Sofonias. Essa era a mensagem do tempo de Sofonias. Sofonias, queridos, viveu ali no mesmo período de Jeremias, de Abacuque e de alguns outros profetas, Naum. Possivelmente ele diz o texto lá no capítulo 1 que ele profetizou nos dias de Josias, filho de Amon. Então, ele deve ter nascido ali no período de Manassés, quando Manassés reinou. Ele reinou 52 anos. Amon só reinou um pedaço de tempo, 2 anos. E logo em seguida veio Josias. Então foi mais ou menos nesse período que ele nasceu, para que em Josias ele já tivesse adulto para poder profetizar.
E aqui, queridos, no tempo de Sofonias, quando ele estava crescendo, desenvolvendo, passou ali a sua adolescência, infância, juventude, ele viu coisas terríveis. Manassés e Amon, reis que vieram antes de Josias, avô e pai de Josias, fazendo alianças com povos ímpios, cruéis como os assírios. Ele viu também o povo escolhendo sacrificar a ídolos. Ele viu, queridos, esses reis fazendo o que era mal perante o Senhor e levando o povo escolhido a fazer coisas que nenhum outro rei tinha feito na história, a ponto de Manassés queimar os seus filhos em sacrifício a deuses falsos. Essa era a situação dos dias de Sofonias. Essa era a situação. A mesma coisa de hoje. Corrupção política, religiosa, também violência sobre violência. Era justamente esses dias. É por isso que a mensagem de Sofonias ela é tão atual. O profeta fala do dia do Senhor. Essa é a mensagem, principalmente nos 2 primeiros capítulos e uma parte do 3º capítulo também. São apenas 3 capítulos, mas boa parte é destinada a falar sobre o dia do Senhor. Só que tem uma coisa, ele fala do dia do Senhor como algo diferente de outros profetas. Porque quando a gente fala sobre juízo, quando a gente vê profecias sobre juízos, a gente vê especificamente sobre uma nação, ou sobre o Egito, ou sobre os assírios, ou sobre os sírios, sobre a Babilônia. Mas aqui, observamos que ele está falando de uma profecia sobre a ira de Deus que vai ser derramada sobre todo o mundo. Todo o mundo sofrerá ou verá o juízo do Senhor. Entretanto, esse pequeno livro, ele também traz uma outra mensagem. Ele traz mensagem de juízo para aqueles que estão abandonando o Senhor, que abandonaram o Senhor, que não conhecem o Senhor. Mas também ele traz uma palavra de consolo, de esperança. O profeta anuncia o dia terrível do Senhor, como julgamento de toda a terra, mas ele também anuncia a esperança dos remanescentes fiéis. E estas mensagens, elas servem tanto para aquele momento histórico. Por que para aquele momento histórico? Porque agora, com esse juízo do Senhor, referente ali aos babilônios, que já estavam começando a dominar todos os povos, e certamente dominaria todo aquele povo conhecido naquele momento. Mas também está falando sobre o juízo do Senhor naquele grande dia, o dia escatológico, em que o Senhor Jesus virá para julgar vivos e mortos. E está falando da esperança daqueles remanescentes fiéis aqui, que também sofreriam a ignomínia, sofreriam com a vergonha de serem levados cativos, possivelmente ali na Babilônia. Não seriam isentos de sofrer, não estariam isentos de sofrer, como nós vimos hoje na manhã, na mensagem de hoje de manhã, não é? Que Marta e Maria não deixaram de passar pelo luto, mesmo o Senhor Jesus amando-as. A igreja também, naquele grande dia, não deixará de ver, de passar pela tribulação, como alguns dizem, que não, a igreja vai ser arrebatada antes de toda a tribulação. Não! Naquele grande dia, a nossa confiança estará no Senhor. Veremos coisas terríveis, possivelmente vamos sofrer também. Entretanto, a nossa esperança está e estará no Senhor, como os remanescentes fiéis do tempo do profeta Sofonias. Queridos, este texto que nós lemos, ele fala justamente dessa parte da alegria do povo de Deus, da alegria daquele que o Senhor preservou e tem ajudado a perseverar, fiéis a Ele, para que Ele pudesse se alegrar no seu povo e o seu povo se alegrar no seu Deus. E é por isso que gostaria de compartilhar algumas lições nesse texto. E a primeira delas é que o Deus que se alegra com o seu povo
É o Deus que restaura a alegria do seu povo com a sua presença. Deus restaura a alegria do seu povo com a sua presença. Observe o verso de número 15, quando ele diz assim: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. O rei de Israel está contigo. Queridos, eu lembro da passagem de Neemias capítulo 8, quando depois do cativeiro estão ali restaurando a cidade e acabam de restaurar a cidade, e Esdras abre o livro e começa a ler as escrituras. E ali estava todos de pé, aqueles que tinham entendimento para entender, e aí eles começam a ouvir, e o povo começa a chorar, a se lamentar, porque eles são constrangidos por causa dos pecados deles. Mas chega um momento em que eles são chamados a parar de chorar, a parar de lamentar. E o verso de número 10 do capítulo 8 vai dizer assim: parem, cessem de chorar, agora vocês vão se alegrar. Então, comam carnes gordas, bebam bebidas doces e repartam com aqueles que não têm, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aos nutricionistas que estão aqui presentes, eu sempre entendo, no meu modo de ver, que é churrasco e Coca-Cola, essas carnes gordas e bebidas doces. Talvez você pense em outra coisa, mas eu gosto de pensar no churrasco e Coca-Cola. Mas o ponto principal não é a comida. O ponto principal é que a alegria do Senhor é a força daquele povo. E por que eles podem se alegrar? Porque o Senhor se faz presente no meio deles. Essa é a razão da alegria daquele povo. Sofonias está fazendo justamente como Esdras fez, chamando os remanescentes fiéis a deixar de olhar para o juízo, não porque eles não sofreriam nesse período, certamente sofreriam também, certamente seriam levados cativos, e a gente vê isso principalmente no livro do profeta Jeremias, quando até falsos profetas surgem ali falando que, não, vocês vão ficar aqui só 2 anos e tudo mais, é pouco tempo, o Senhor vai libertar vocês. Mas eles falam assim, não, vai ser 70 anos, e vocês podem viver, vocês podem plantar, colher, criar família, porque, e orem pela cidade, porque se a cidade tiver paz, vocês vão ter paz também. E eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor se faz presente no seu meio, e Ele não isenta os seus remanescentes fiéis de passar pelos problemas. Entretanto, eles podem se alegrar, eles podem exultar, eles podem cantar, eles podem regozijar, porque o Senhor se faz presente no meio deles. O Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Aqueles que são do Senhor são preservados por Ele. E por isso, tem todo motivo de celebrar, porque o Senhor está no meio deles. Deus é a fonte da alegria daqueles que confiam nele. Você crê nisso, queridos? Você crê que o Senhor realmente é a fonte de toda alegria? Você se alegra na presença do seu Senhor? Êxodo 33 mostra uma outra história muito interessante, quando Moisés, depois de todo aquele episódio com o bezerro de ouro lá, e Moisés vai interceder porque o Senhor manda eles levantar acampamento e seguir viagem. E Moisés fala assim, Senhor, o Senhor vai com a gente? E o Senhor, não vou no meio de vocês não, porque se eu for com esse povo de dura cerviz, eu vou exterminar todo mundo. Aí Moisés faz uma intercessão, Senhor, não nos faça sair deste lugar se o Senhor não for conosco. Se nós achamos mercê, se o Senhor achou graça se o Senhor achou graça em nós diante do Senhor, não nos deixe, vá conosco. E aí o Senhor faz uma promessa a Moisés que tranquiliza o coração de Moisés. Eu irei com vocês e darei descanso a vocês. A presença do Senhor, queridos,
é quem renova a nossa alegria. A presença do Senhor é quem restaura a nossa alegria. Em muitos momentos nós passamos por momentos difíceis. Talvez você esteja passando neste momento por alguma situação complicada. Talvez no seu lar, no seu trabalho, na sua saúde, no seu casamento, no relacionamento com seus irmãos, com seus pais, com seus filhos. Mas uma coisa é certa: confie no Senhor. Lembre-se que o Senhor está presente contigo, que Ele não te abandona. Creia e veja sua alegria sendo restaurada. Queridos, nós precisamos confiar no Senhor. E onde está a sua alegria? Onde está a sua alegria? O salmista no Salmo 1, ele vai dizer da seguinte maneira, no verso de número 2. Ele está falando do justo. Antes o seu prazer está na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é bom poder saber que o Senhor está conosco e que a sua palavra nos direciona, nos dá toda a segurança necessária. Isso reflete a sua vida também? Reflete o motivo da sua alegria também? O Senhor tem sido realmente a sua alegria? O salmista no Salmo 84, ele vai dizer que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu, os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Por que os altares? Porque o tabernáculo e depois o templo era um símbolo da presença do Senhor no meio do seu povo. O Senhor que mora, que tabernacula no meio do seu povo. É por isso que o salmista diz que ele se alegra na presença do Senhor. Quando Davi está fugindo, possivelmente do seu filho Absalão, no Salmo 63, e ele fala: quando contemplo o teu templo, o teu santuário, para ver a tua força e a tua glória. Mas ele está no deserto, como que ele contempla ali o santuário? Porque ele lembra que o Senhor se faz presente ali, mesmo no deserto. Esse é o motivo da nossa alegria. R.C. Sproul diz da seguinte maneira: a alegria dos cristãos não é baseada na circunstância, mas na presença do Senhor. Eu vou repetir. A alegria dos cristãos não é baseada na circunstância, mas na presença do Senhor. O Senhor está no meio de nós. Essa é a promessa que Ele fez, está lá registrado em Mateus 28, 20. E eis que estou, não é estarei ou estava, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença do Senhor restaura a alegria do seu povo. A segunda lição é que o Deus que se alegra com o seu povo é um Deus que fortalece a confiança do seu povo em seu amor. Olha o verso de número 17. Diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Olha que encorajamento maravilhoso da parte do Senhor aos seus. Não temas. É isso que vai dizer aqui o verso de número 16. Não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Alguns já fizeram essa conta, eu não fiz. Já li muitas vezes, várias vezes, passagens com essa expressão, não temas, mas alguns dizem que tem 365 vezes essa expressão, não temas, nas Escrituras, uma para cada dia do ano. Não fiz essa conta. Estou confiando aí de que alguém fez a conta e que está certa essa conta. Entretanto, queridos, a ordem é clara e realmente aparece algumas vezes nas Escrituras. Se 365, não sei, não posso garantir, mas que aparece algumas vezes, boa quantidade de vezes, aparece. E ela vem numa forma de ordem. Não temas.
Mas como nós podemos praticar essa ordem do Senhor? Confiando no amor do Senhor, deixando de olhar para a nossa fraqueza e descansando no poder do amor do Senhor por nós. Verso 17, vou ler de novo aqui, porque ele vai nos trazer algumas coisas preciosas. Quando ele diz, o Senhor teu Deus está no meio de ti, ou seja, ele reforça a certeza da sua presença. Ele segue dizendo, poderoso para salvar-te, ele se deleitará em ti com alegria, ou seja, ele fala da sua alegria em seu povo. E depois ele continua dizendo, renovar-se-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ou seja, ele traz o renovo do seu amor sobre nós. Nós observamos aqui, queridos, que ele está falando isso não é para todo o povo. Ele está falando para alguns do povo que foram preservados. Olha o verso de número 12 e 13, que nós não lemos no início, mas eu gostaria de ler aqui com vocês, para vocês entenderem que ele está falando dos remanescentes fiéis. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Eu deixarei, não são todos, mas alguns aqui eu estou preservando, eu estou cuidando, eu estou restringindo o mal, eu estou apacentando, eu estou protegendo, para que eu possa me deleitar neles e eles em mim, porque eu os amo. Olha o texto que nós lemos no início lá da nossa liturgia, em Deuteronômio. Ele vai falar justamente que o Senhor os amava, ele escolheu aquele povo porque ele os amava. O salmista, no Salmo 23, ele mostra justamente esse panorama. A gente tem o Senhor deve ter o Senhor como nosso bem supremo. Nele nós temos tudo o que precisamos. Não é nós temos tudo o que precisamos porque estamos nele. Nele nós temos tudo o que precisamos. Ele, de fato, é o que nós precisamos. E as outras coisas vão vir. E aí diz que ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que a gente passe por momentos terríveis na nossa vida, Ele está conosco. E por isso não precisamos temer. Por isso aqui a expressão, não temas. Não temas, porque eu estou no meio de ti. E sou eu quem te protejo, sou eu quem te consolo, sou eu quem te apacento, sou eu que estou te preservando. Sempre o Senhor, através do seu amor. O grande problema do nosso coração corrupto, queridos, é que nós achamos que nós conseguimos fazer alguma coisa em nosso próprio benefício. Nós confiamos demais em nós mesmos e pouco no Senhor. Talvez porque nós achamos que o amor de Deus é como o nosso amor corrompido pelo pecado. Talvez porque nós entendemos que o amor de Deus, ele é passível de mudança, como o nosso, que hoje a gente ama e amanhã a gente não gosta tanto assim. Mas não há nada que nós venhamos a fazer que faça o Senhor nos amar menos, assim como também não há nada que nós possamos fazer que nos faça o Senhor amar mais. Ele nos ama e ponto final. Sabe por quê? Tim Keller traz essa frase que diz assim, o amor de Deus não é apenas uma emoção, mas uma ação. Ele nos ama não porque somos amáveis, mas porque Ele é amor. Somente o amor de Deus nos garante, que é a garantia de uma vida plena. É isso que João registra lá no seu evangelho, na conversa de Jesus com Nicodemos, o versículo possivelmente o mais famoso das Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Então, para que continuar insistindo em confiar
em você? Por que eu devo continuar insistindo em confiar em mim mesmo, nos meus recursos? Deus não somente ordena confiar nele, mas Ele também nos dá garantia de que só nele nós temos a verdadeira segurança. Somente no seu amor. Somente no seu amor. Olha que verdade maravilhosa que Paulo nos ensina. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá, ou pudesse projetar aí para a gente, Romanos 8, 38, 39. Eu queria que você lesse comigo esse texto. Vamos lá? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temer então para quê? Por que temer? Se nada pode nos separar do grande amor de Deus sobre nós em Cristo. O Senhor que nos ama e é a fonte da nossa alegria, é o Deus poderoso para salvar o seu povo. E é isso que Ele fez, enviando o seu Filho para viver, sofrer, morrer e ressuscitar em nosso favor. E Ele assim fez, não porque merecíamos, mas porque Ele nos amou, por causa do seu grande amor. Terceira lição, que o Deus que se alegra com seu povo, é o Deus que renova a esperança do seu povo na sua graça. O Senhor se alegra com os entristecidos. Olha o verso de número 18. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor, um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. O Senhor alegra os entristecidos. O Senhor reconcilia os afastados. O Senhor congrega os desgarrados. O Senhor levanta os envergonhados. E tudo isso, não por quem somos, mas por quem Ele é. Tudo isso, não porque merecemos, mas por sua graça. Tudo isso, não por causa da nossa fidelidade, mas pela fidelidade imutável de Deus à sua aliança. Nesses últimos versos de Sofonias, o profeta descreve a misericórdia de Deus aos remanescentes, que ainda que fossem passíveis de toda destruição e juízo, como os demais, eram sim, assim como eu e você. Éramos passíveis, sim, porque nós somos pecadores, nós ofendemos a santidade do Senhor. O que merecíamos era a condenação eterna. Mas assim não é. Porque o Senhor graciosamente removerá, essa é a promessa que Ele faz aqui em Sofonias, removerá sua ira e derramará sua graça. Olha aqui o verso de número 15, volta no verso 15 que diz: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Senhor removeu graciosamente a sua ira sobre nós e derramou sua graça. E mais, além de retirar a condenação de sobre o seu povo, Ele ainda protege os seus daqueles que buscam afligi-los. Que Deus maravilhoso, que graça maravilhosa. O Deus que se alegra com seu povo transforma a história desse povo. Quem era Abraão? A gente olha para Abraão com aquela visão do pai da fé, o que ele fez, levando Isaac para ser sacrificado e tudo mais. Mas quando você vai lá no livro de Josué, mostra quem era realmente Abraão. Abraão era um idólatra, que não tinha nenhuma perspectiva familiar. E que o Senhor transformou a história dele, fazendo dele um amigo de Deus
e Pai de multidões. Foi isso que Ele fez também conosco. É isso que Ele faz com o seu povo. É assim que Ele fez ao longo da história, na vida dos seus, e continua fazendo na minha e na sua vida. Quem éramos antes do Senhor nos alcançar? Paulo vai dizer que nós éramos filhos da ira. E que nós estávamos caminhando rumo à condenação por causa dos nossos pecados. Mas quem nós somos agora em Cristo? Somos filhos de Deus, regenerados, justificados, santificados e adotados em Cristo Jesus. Agora, em Cristo a nossa esperança é renovada quando nós vemos o ensinamento das Escrituras que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E mais, no mesmo capítulo 8, no verso 34, ele vai dizer: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Deus gracioso, que se alegra com seu povo e ainda renova a esperança do seu povo com a sua graça. O Deus que se alegra com seu povo traz renovo ao coração, retira a condenação, e a ira de Deus sobre o seu povo, em quem o Senhor se deleita, foi satisfeita. Foi satisfeita pelo Filho, por Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Se eu e você não temos mais condenação sobre a nossa vida, não é por aquilo que nós fizemos, não é porque viemos aqui todo domingo adorar o Senhor, estar aqui em culto. Não é porque você fez coisas boas durante a semana, ajudou seu vizinho, entregou cesta básica para alguém carente ou qualquer outra coisa, mas porque Cristo pagou o alto preço, porque Cristo fez o sacrifício perfeito, único e suficiente, mostrando a sua graça e o seu amor por nós. É por isso que nós não somos mais condenados. Fomos justificados em Cristo, por causa da sua misericórdia e da sua graça. Concluindo, queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção, porque o Senhor nessa noite nos chama a fazer dele a sua fonte de alegria. Você, crente no Senhor, não perca essa gloriosa verdade. Não perca de vista essa verdade bendita, de que o Senhor é a fonte da nossa alegria. Mas, se você é uma das pessoas que ficam procurando alegria onde só encontra decepção, ou fica procurando focos de alegria, momentos aparentes de alegria, a mensagem é: o Senhor pode te dar alegria perene. Só nele nós temos a verdadeira alegria. Segunda coisa, o Senhor também nos chama a nos deleitarmos em seu amor. Amor este imutável e seguro. Olhe para Jesus, olhe para o que Ele fez por você. Entrega sua vida a Ele e seja encorajado. Receba o encorajamento da parte do Senhor. Seja fortalecido nesse amor. Esse amor, queridos, que salva o pecador. Em terceiro lugar, o Senhor te chama para renovar as suas forças na esperança da sua graça. As corrupções desse mundo estão aí, queridos. Elas podem nos fazer temer em algum momento. Elas podem, queridos, nos decepcionar. Elas podem fazer com que a gente perca a alegria por alguns instantes. Mas quando nós lembramos que o Senhor se faz presente no meio de nós, quando nós lembramos que o seu amor fiel nos envolve, quando nós lembramos que já não somos mais condenados juntamente com aqueles que não creem no Senhor, porque a sua graça transformou a nossa vida, isso deve ser prazeroso. Então, olhe para o Senhor que está conosco, olhe para a sua graça que é real, amorosa e prazerosa. Creia no Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém?